Lado, posso começar com as damas, pastor? Sim. Estou doido para ouvir o que a As dona damas Eliane primeiro. de Castro tem a dizer. Ainda mais ela, que quando casou, estava fora da fé. Ai, meu Deus. Aí, ela voltou para a igreja, graças a Deus. Né? O bom filho, a boa filha, a casa torna. Torna, sempre. Né? Então, dona Eliane de Castro, a senhora como psicopedagoga, conselheira de casais, né? É possível um relacionamento amoroso sem crise? Se nós pararmos para pensar no ponto de vista bíblico, a vontade de Deus é que um casamento, que um relacionamento seja um relacionamento sem crise alguma. Porque esse é o modelo que todos nós buscamos. Nós, mulheres, quando a gente monta uma família, a gente vai constituir uma família, o nosso sonho é ter esse relacionamento sem nenhuma briga. Eu acho que... Eu acredito... o que a palavra de Deus fala, eu acredito que há possibilidade, sim, de ter um relacionamento sem brigas. A senhora sem conseguiu? crise. Hoje eu consigo mais, mas no começo não. No começo não, mas hoje a gente... eu lembro que o senhor tocou no assunto e falou assim que um tem que ceder, um faz de conta que não vê as coisas. Então, esse é o meu marido. Ele fazia de conta que nada estava acontecendo, evitava certos tipos de brigas, de discussão, e eu ia lá e brigava e caçava o jeito, tudo era motivo de briga, de discussão. Então, assim, como ele cedeu, ele conseguiu ter essa calma, essa paciência, que é muito paciente ele, porque senão não estaria comigo mais, né? Já tinha me mandado embora, já. Sério? Mas, nossa, foi feio o negócio. Então, mata uma curiosidade nossa. Ai, meu Deus. Quais eram os principais assuntos que geravam briga entre vocês? Dinheiro. Como assim? Falta de dinheiro. Se não tinha dinheiro, aquela briga, aquela cobrança, se atrasava uma conta, então aquela briga, aquela discussão, aquela cobrança em cima, que hoje é diferente, porque a gente hoje consegue lidar com isso mais porque nós confiamos muito em Deus. E hoje a gente coloca o Senhor na nossa frente em tudo que a gente está fazendo. Mas antes não. Antes tudo era motivo. Eu queria, acabou e pronto. Era Fora tudo o do dinheiro, meu tinha mais jeito. algum? Oi? Mais algum motivo fora dinheiro? Ai, tem a educação das crianças, tem tudo eu que fazia, eu que tomava postura, eu que era o homem da casa, eu que queria fazer. Eu não deixava meu marido exercer a função dele dentro de casa. Isso antes de voltar para a igreja? Antes de voltar. E depois que nós voltamos para a igreja, dentro da igreja mesmo, eu ainda vivia aquele casamento assim de fachada. Chegava, você não vai perto dos outros, pelo amor de Deus, você não vai, né, fazer feio, vamos fazer de conta que está tudo bem. Chegava em casa, o pau quebrava, brigava. Só que quando nós começamos a ver que isso estava atrapalhando o nosso relacionamento, nós começamos a buscar ajudas, fazer cursos, aí foi fazer Casados para Sempre, foi fazer todos os cursos que tinha na igreja. Então, hoje eu consigo falar que um relacionamento sem crise é a possibilidade, sim. Eu acredito nisso. Caminha para isso. Tem que caminhar para isso, né, pastor? Entendi. Esse é o objetivo de Deus na vida de um casal. Eu acredito nisso. E o pastor Moisés Bernardo, que também é conselheiro de casais, mas de outro ministério, ele é da Igreja Assembleia de Deus, ministério pleno. Tem o Ministério Manancial Selado, que é um ministério voltado para aconselhar casais. Existe alguém que esteja nos assistindo e está começando um namoro, tal, sonhando em ficar noivo e casar? Essa pessoa pode, pastor, legitimamente sonhar com um relacionamento sem crise? Não pode. Não pode? Tem que ter crise no casamento. Tem que ter? Tem que ter crise. É isso que eu acredito. Por quê? Porque quando Deus fez o homem, foi feito para não houvesse. Adão e Eva estavam num estado de não haver crise. E após o pecado, então a condição mudou. Eles já começaram, a crise já começou lá no Éden. E a Bíblia diz que Adão, quando viu a mulher, ele fez um poema para ela dizendo: osso dos meus ossos, carne da minha carne. Esse é um poema. O primeiro poema e o mais importante da história da humanidade. Depois do pecado, mudou a história. Ele falou para Deus assim: a mulher que o Senhor me deu. Então ele já não era mais
a parte dele. Ele disse que era parte dele. Ó, estou vendo a mim mesmo aqui, ó, né? De repente, depois do pecado, ele disse para Deus, olha, não, essa mulher que o Senhor me deu, ela que me levou a pecar. Então, a crise não começou na presença, nesse momento. A crise começou antes, quando eles se identificam como, vem o juízo da atitude, do pecado, e aí eles desenvolvem ali um outro até chegar a se cobrir, depois vem a presença de Deus, gera uma outra situação, e depois eles... Deus dá o recurso, né, que veste eles, coloca eles numa condição, mas aí, a partir daí, já está deteriorada essa personalidade, não é mais aquela que Deus fez. E eu acredito assim, que o primeiro casal, ele é muito superior aos casais que existem no planeta, porque vieram diretamente de Deus, sem essa linha do pecado, porque vem direto de Deus, e depois deles, eles colocaram todos os outros debaixo de uma condição que é necessária uma crise para que haja o que o Senhor disse assim, ó, eles vão deixar pai e mãe, vão se unir e serão é progressivo, serão uma só carne. E para alcançar essa harmonia, que é o plano de Deus, então é necessário passar pelas crises, por aqueles conflitos que a gente não consegue resolver com a nossa capacidade, conhecimento, estudo, para crescer diante de Deus. Então, eu acredito que tem que ter a crise para a gente poder ver o sobrenatural. Pastor, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. O senhor disse na sua apresentação que o senhor já tem, inclusive, netos, né? Sim. Uma coisa é a gente encarar a vida da gente já a partir de uma certa idade e ver que as crises nos ajudaram, né? Sim. Outra bem diferente, acredito eu, é ver os nossos filhinhos enfrentando crise e a gente querer resolver a vida por eles, não é? Sim, a gente quer que eles se deem bem. A minha filha eu tenho um netinho de 2 meses, minha filha tem 1 ano e pouco de casamento. E aí eu tento interferir, tento mostrar para eles que, olha, segue um caminho que eu tenho uma ideia para vocês seguirem um caminho que não seja o caminho que eu fiz e me dei mal. Uhum. Então eu tento, eu tenho vivido agora essa experiência, né, há quase 2 anos, vivendo essa experiência nesse sentido. Mas o senhor quer que sua filha não tenha crise? Então, mas ela vai ter crise. Mas o senhor quer que ela tenha? Não quero, não quero, mas vai ter crise. Vai ter crise. Isso que é tudo. Primeiro porque ela, até agora, ela começou a viver e andar o caminho dela. Não mais o meu caminho. Porque o meu caminho foi trazer meus filhos para a igreja, para a palavra de Deus. Esse é o meu caminho. Mas eu acredito que tem um tempo como todos nós precisamos chegar diante de Deus e falar assim, eu te quero ou não te quero. Claro. E isso vem mediante uma prova, uma crise. O Senhor permite uma provação para que aconteça esse momento que ela vai agora andando no caminho com as pernas dela, ela vai dizer, Senhor, eu te quero, ou Senhor, eu não te quero. E o meu medo é ela falar, Senhor, eu não te quero, porque o Deus que foi apresentado para mim foi Deus dos meus pais. Então, para mim não serve, é o meu medo. Mas também tenho a confiança de que a palavra, a semente foi lançada. Só para a gente fechar essa parte, pastor, nas crises que o senhor teve, qual era o motivo mais frequente de crise? Então, eu casei muito cedo. Eu tinha 18 anos, minha esposa 15 anos. 15? 15. Ô, louco. Então, a gente já entrou, no segundo mês já entramos no confronto direto. Porque aí a gente é bem diferente, a família. O conflito vai vir, porque a cabeça é muito diferente, a gente não tinha maturidade. Mas mesmo tendo maturidade, vem de uma linhagem diferente, pensa diferente, aquela coisa toda. Então, a gente começou a brigar pelas coisas da casa. Eu, muito exigente, e queria projetar na minha esposa a imagem da minha mãe. Só que não tem nada a ver. Eu tinha que aprender a conviver com a minha esposa, que é outra cabeça, totalmente diferente. Então, com isso, a gente teve que renunciar muito. Mas teve situações a gente eu mesmo querer separar. Falei, não, Senhor, não... Sempre com a mentalidade
da igreja, da palavra de Deus, então eu queria que Deus me desse uma palavra que me legitimasse o meu intento de separação. Eu queria que Deus falasse, pode separar, que eu tenho visto a sua luta, tenho visto o que você tem passado. Eu queria que Deus... Mas não existe, na palavra de Deus não existe isso. Que você pode separar, porque Deus é contra até, e aquela coisa toda, vem na história bíblica. Mas aí eu falei para Deus, então o Senhor tem que dar a solução. E tem uma coisa que essa crise durou 5 anos e que me ensinou. É que em Deus, Ele que é onisciente, Ele sabe que tem um caminho, tem um meio. E que só o Espírito de Deus pode revelar esse caminho. Só o Espírito de Deus pode revelar. Aí Deus falou assim para mim, eu quero que você faça isso. Como a gente não se entendia muito bem, então eu pedi para Deus assim que me desse a saída do casamento ou Ele resolvesse, porque o defeito era minha esposa, não era eu. Isso estava na minha cabeça. E o Senhor pegou e falou assim para mim, fala para ela que você a ama e traga presentinhos para ela. No final do dia, leva no mínimo um bombom, um buquezinho de... Faz uma... Eu falei para Deus assim, Deus, eu não posso fazer isso porque eu não a amo. E eu apelei assim para a minha consciência, dizendo assim para Deus, eu sou verdadeiro diante de ti, não vou mentir. Mas isso era um recurso para não ouvir aquela voz, que era a voz de Deus. Então eu falei assim, ó, Deixa eu interromper o senhor. Nós vamos para o intervalo, nós vamos ouvir o desfecho dessa história no próximo bloco. Só que antes do intervalo, pastor Moisés, o senhor estava contando, né, que no início do seu casamento, porque o senhor queria tudo direitinho na sua casa, o senhor estava certo, o senhor tinha razão, não é verdade? O senhor queria tudo certo. Mas... Você não ouviu ele falar, irmã? Ele tem que estar certinho, do jeitinho dele. Ele falou, né? Mas ele não estava certo? Não. Por quê? Tem que estar certo, não. Tem que estar certo da melhor maneira para os dois, ué. Só ele que queria certinho. Mas ele queria as coisas arrumadas, a esposa queria as coisas bagunçadas. Ele queria as coisas no lugar, a esposa dele não arrumava as coisas. Ele queria comida bem feita igual a mãe dele fazia e a esposa não queria fazer. Ele estava certo e ela estava errada. Lógico que não. Quer comidinha igual a da mamãe? Qual é o problema dele gostar da comida da mãe dele? Não, tem que gostar da comida da esposa, não da comida da mãe dele. A mãe dele não casou com a mãe dele? Tá bom, vai. Pastor, conta bem isso aí. Então, mas é que o jeito das coisas eram bem diferentes. Fazer comida, ela começou a aprender ali, a gente juntos ali, ela desenvolveu. Mas o jeito foi uma bela cobaia. O jeito das coisas era diferente, o jeito de cuidar das coisas. Não é questão de ser organizado ou não. Mas eu não gostava que mexia nas minhas coisas. Então, eu ia ter que dividir agora com ela, e ela ia cuidar das minhas coisas. É uma questão... Então, a gente foi foi assim, 5 anos, assim, a crise estava instalada, né? E a gente... discutia muito, desentendia demais. E aí eu estava dentro de uma loja que tinha aqui na Praça Ramos, aqui era Museu do Disco, ali perto, onde era a antiga Peter, bem de frente ali. Eu estava com um amigo meu olhando, e aí tinha um livrinho lá que eu não lembro na época, eu não lembro o nome que era o livro. Hoje é um livro que é 100 formas de fazer amor sem tirar a roupa. E aí ele dizia assim, diz para ela que liga no meio do dia, né? Você não trabalha, liga no meio do dia, diga que a ama. De manhã, faz um café, leva na cama. À noite, leva um... E eu falei assim, para aquela mulher que está lá em casa, não. Quando Deus me deu uma mulher de verdade, e foi uma esposa de verdade, então eu vou fazer isso. E aí o Senhor ficou me incomodando, aquele livrinho, porque eu folhei lá dentro da loja, nem comprei o livro, folhei lá, e o Senhor ficou me incomodando. O Senhor falou assim, você não quer que eu entre, que eu restauro, que eu faça alguma coisa no seu casamento? Eu falei, eu quero, mas o Senhor tem que consertar ela, não a mim. O Senhor falou assim, faz o que eu mando. Eu falei, Senhor, mas eu vou estar mentindo, porque era um meio de eu tentar convencer Deus de que Deus estava errado, né? E aí ele falou, faça. E o que eu fiz? Aí eu
não tinha cara para dizer eu te amo. Mas eu dizia. O que aconteceu depois disso? Que um dia eu fiz isso, quando eu cheguei no outro dia, as coisas estavam... Eu não sei se ela mudou ou se o Deus fez alguma coisa em mim, assim. Mas conforme eu investia, vinha o dobro. Então eu investia em amor, em carinho, vinha muitas vezes mais. E o Senhor me ensinou uma coisa, Ele falou assim, sempre para mudar uma situação, quando Deus permite uma prova, como foi a prova de Abraão, né? O Senhor permitiu uma prova, e aí para mudar alguma coisa, para estabelecer algo novo e crescer com a presença de Deus, no relacionamento com Deus, Ele vai pedir alguma coisa para nós que o nosso entendimento, a gente não concorda no nosso entendimento, não só no entendimento, mas muitas vezes a gente vai ter que se humilhar na presença dEle, a gente vai ter que fazer alguma coisa que vai mostrar humilhação, que vai abater essa razão, esse eu, esse ego nosso, que vai abater, vai levar ele lá embaixo, que é o que a palavra de Deus diz, Iago fala, né? Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, Ele a seu tempo vos exaltará, né? Então a humilhação, para mim era uma humilhação falar aquilo, porque na verdade eu queria que ela fosse embora, eu queria ir embora dali. Mas o Senhor falou assim, para você me conhecer, o meu caminho é de obediência, não é da sua razão, não é do seu pensamento. Me fez entender porque os caminhos de Deus são mais altos, os pensamentos de Deus são mais altos, porque é infinitamente grande, Deus é infinitamente grande, porque a gente está pensando de um jeito, mas quando a gente passa a obedecer, então, aí é necessário, porque nós estamos com 25 anos de casado, mas Deus tem nos ensinado coisas a partir do momento que se instala uma crise, se instala um problema que a gente não consegue resolver, e aí a gente fica num impasse, só que hoje a gente tem uma maturidade de falar assim, vamos orar e buscar em Deus uma saída, não se mexa, não faça nada, não vai para a direita, não vai para a esquerda, espera no Senhor que Ele vai mostrar, Ele vai revelar a palavra. A gente está lá na igreja todo dia ouvindo a palavra, a gente está em contato com a leitura, Deus Ele vai fazer com que de alguma forma seja revelado qual o caminho a tomar. E aí quando Deus revela, você faz exatamente como Deus revelou. O que acontece? Aí você vai receber de Deus além do que você está esperando. Entendi. Irmã Eliane. Sim. Quando que terminaram as crises sobre dinheiro e outras coisas com o seu esposo? Na verdade, elas nunca terminaram, né? A crise com o dinheiro, ela continua. Não, mas não deu mais Agora, motivo de briga. A maturidade, assim, a minha história de vida com meu marido é uma história muito chocante. Nós tivemos uma experiência muito drástica, assim, né? Eu era muito complicada, eu fui uma adolescente muito complicada, eu não aceitava as coisas que eram impostas na minha vida, eu fui muito rebelde, né? Então, quem me vê hoje fala assim, não acredito que você era assim, mas eu fui uma pessoa assim muito, não digo arrogante, eu nunca fui arrogante, mas eu fui muito teimosa. Né? Então, assim, o meu marido, ele foi tirado, assim, Deus pegou esse homem e falou assim, eu vou colocar você onde ela está, porque se eu não colocar você, ela vai continuar lá. Então, o Senhor fez isso, Ele pegou meu marido e colocou no local que eu estava, nos lugares que eu andava, porque eu queria casar com um pastor, mas os lugares que eu frequentava, eu não ia casar com um pastor, quando eu estava desviada da igreja. Então, eu conheci meu marido numa fase assim muito, eu não digo triste, eu acho que foi assim uma fase assombrosa, né? E com toda a calma dele, a diferença de idade acho que contribuiu também. E eu com todos os meus problemas, com todos os meus medos, todos os meus fantasmas, e foi trazendo aquelas coisas lá de trás. Então, assim, foi muito difícil meu relacionamento no início. Então, assim, esse homem é um homem que realmente Deus usou para mim. Mas ele não era crente. Ele não era. E como é que Deus usou? Mas ele fez tudo certo. Você conhece a palavra, não conhece? Então eu vou unir você a este homem que eu também quero, que Deus, o alvo de Deus pode ser não eu ser o alvo. O alvo de Deus é outra pessoa que pode se aproximar de mim. Que é o que acontece hoje dentro do meu consultório. As pessoas, eu atendo uma criança, o alvo de Deus não está sendo aquela criança, vai ser a família. E eu vou alcançando as famílias das pessoas. Isso já aconteceu com a senhora? Já está acontecendo hoje. Eu tenho
né? Mas assim, o relacionamento em si, meu, para chegar onde eu estou hoje, eu tive que renunciar a muita coisa, e eu tive que entender que eu tinha que mudar. Porque se eu continuasse daquele jeito, eu não teria a família que eu tenho hoje, não seria a profissional que eu sou hoje. Então, assim, um tem que ter calma para acalmar o agitado. Eu era hiperativa, meu marido era o calmo. Então, ele foi me colocando nos eixos, tranquilo, mas Deixa eu fazer uma pergunta para a senhora. A Bíblia fala, em Provérbios, sobre a mulher rixosa. O que é a mulher rixosa? Aquela que fica o tempo todo ali falando a mesma coisa, enchendo o saco. Então, ele prefere morar debaixo de uma ponte do que... A senhora era assim? Eu era. Mas eu não sou mais. Tá bom. Eu não sou mais. Mas toda mulher rixosa que eu conheço, é igual o que o pastor Moisés acabou de falar aqui. Toda mulher rixosa que eu conheço fala assim, não, mas eu tenho minhas razões. Não, mas eu falava dessa forma. Você não sabe por que eu sou assim? Você não conhece a minha história. Você não sabe de nada. Eu só sentar com você 5 minutos e contar um pouquinho da minha vida, você vai ver se você não vai entender por que eu sou assim. É. Hoje isso para mim não cola. E o engraçado é que Deus hoje, ele pega lá um casal igualzinho a gente era, e coloca ali na minha frente, e a pessoa fica um acusando o outro, eu fico assim, meu Deus, essa era eu era assim, isso aí era, nossa, essa era a minha vida, essa era a minha história. Então assim, tem como o alvo de Deus através da gente não ser assim, nós já estamos com Ele, mas nós somos só um canal para chegar naquilo que Ele está querendo chegar. E essa mudança na irmã demorou muito? 10 anos. Tem 15, então assim, há 5 anos eu sou uma nova mulher, e assim, eu quero, lógico que tem muitas, eu fui mudando mais coisas. Mas era muito complicado, pastor. Então, se a senhora era muito teimosa... Era. Uma das questões que as mulheres mais têm dificuldade, mesmo as não teimosas, é de entender a tal da submissão. Como é que foi isso com a senhora? Foi difícil. Nossa, me dá até... Meu Deus. Mas explica direitinho, porque eu tenho certeza que tem algumas mulheres que precisam ouvir o que a senhora tem a dizer. Precisa. Olha, eu vou dar só uma dica de uma coisa que... Alguma coisa que eu fazia. É assim, desmentir na cara. Sério? Nossa, ridículo isso, tenho até vergonha de contar. Ele contava uma coisa, eu falava assim, mentira, tá errado, isso aí é mentira. Ô, doido. Desse jeito. E ele todo humildinho, ficava quietinho, né? Hoje, nunca, jamais eu faria uma coisa dessa. E eu vejo hoje pessoas fazendo a mesma coisa. O não ter autoridade do marido, não deixar o marido exercer a autoridade dentro de casa. A mulher quer tomar conta de tudo, a mulher que resolve tudo, a mulher que manda, a mulher que educa. Mas assim, mas a sociedade está assim hoje em dia. Está errado. Se a gente não mudar isso daí, vai acontecer o que aconteceu comigo lá atrás. É que Deus tem misericórdia da minha vida. Porque se Ele não tivesse tido misericórdia da minha vida, meu marido... Eu estava solteira, ou ele já tinha, infartado. Como é que chama o seu esposo? Ernesto. São Ernesto? Tem um santo com esse nome, tem não? Tem, o Santo Ernesto. Esse aí vai para o céu direto. O santo ali. Tudo bem, senhor Ernesto? Graças a Deus, tudo bem. É assim mesmo, o jeito que ele estava falando, ou está exagerando? Não, acho que está ainda sendo um pouco amena. Sério mesmo? Sério. O senhor sempre foi muito calmo? Graças a Deus. Então, vou fazer uma pergunta que, obviamente, todo irmão e toda irmã em casa está fazendo. O que o senhor viu nela que o encantou e fez casar com ela, apesar do gênio dela ruim? Deus me fez vê-la que ela era uma mulher que valia a pena, vamos falar assim. Que era uma vida que valia a pena. Mas o senhor não era crente? Eu não era crente, mas eu não era um desviado do mundo. Eu fui criado numa família católica e meus pais portugueses, um catolicismo fervoroso, devotos de Nossa Senhora de Fátima. Mas eu sempre conhecia um pouco da palavra pelo lado do catolicismo. E a paciência foi um dom que Deus me deu. Isso está claro. Mas não teve nenhuma característica que chamou a atenção do senhor? Cor dos olhos, sei lá. A simpatia dela, a beleza dela, a inteligência dela. O senhor se apaixonou rapidinho? Rapidinho. Que legal. No mesmo dia. Que bacana. Vocês se conheceram diria que foi no mesmo dia. No mesmo dia?
praticamente. Maravilha. Porque nós Parabéns. conhecemos num dia, 3 dias depois estávamos namorando já. Que velho. 2 meses Opa, o senhor depois era eu tava- bom de lábio, hein? Mais ou menos. Ô, irmã Eliane, Oi. e o que foi que encantou a senhora nele? A honestidade dele e a forma que ele me respeitava. Porque, assim, todos os namorados que eu tive na minha vida, assim, na minha adolescência, na minha mocidade, o que nunca se aproximou de mim com nenhuma intenção de querer fazer algo a mais foi ele. Ele me respeitou e eu tinha uma filha. Eu tive uma filha. Não fora do meu casamento, porque eu nunca fui Antes. casada antes. E eu falava assim, todo homem que se aproximar de mim vai achando que não é assim não. Então eu acabava me fechando, eu acabava me isolando das coisas com medo de me envolver com alguém que tivesse segundas intenções comigo. E ele não, ele foi, me respeitou. Depois de 6 meses, que foi a luta, consegui um beijo meu. Eu fui difícil. Você é duro, hein? Fui duro na queda. E até hoje eu sou difícil. Depois eu quero saber da irmã, como é que a senhora foi como que a senhora foi virar conselheira de casais com essa biografia que a senhora tem? Mas Deus usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Não tenho dúvida nenhuma, sua ilustração é perfeita. Usou da loucura mesmo. E como que Deus vai usar uma pessoa se eu não tiver passado por alguma coisa? Lógico que ele usa quem nunca teve a experiência, a vida quebrada, e usa também um vaso quebrado e usa um vaso restaurado. Eu tive a vida totalmente quebrada e Deus foi restaurando, colocou tudo, ainda falta terminar aí do pescocinho, né? Para terminar vai ficar completo. Mas usa. Pastor Moisés, o senhor tem visto transformações grandes assim no seu ministério também? Sim, as transformações elas são assim, extraordinárias, porque tem situações que a gente fica em dúvida. A igreja, tem muita gente com problema, só que é uma área que ninguém abre, não procura ajuda, não fala para ninguém, às vezes não tem confiança no pastor para abrir essa intimidade. Então, quando a gente é chamado, é que o caldo já entornou, o negócio já não tem mais solução, assim, humanamente falando. E o que Deus fez comigo, com a minha esposa, foi, através desses processos todos, mostrar assim, que se ele entrar no meio, ele pode restaurar, pode transformar. Então, teve casos da gente ministrar assim, a mulher está indo embora e, não quero mais, arrumei um outro homem, declaradamente, deixar o marido, e o marido correr e pedir a nossa ajuda. Caso da mulher, está lá, o marido está indo embora, casos de... E os problemas são diversos problemas, né? São várias questões. Quando a gente está falando de crise, às vezes não está se relacionando. O fator principal daí da falta do relacionamento é comunicação. Mas também nem dá para comunicar quando eles não se entendem. Todo mundo quer ficar com a razão, os dois querem ficar com a razão. Então, não cede, né? Tem situações assim, milagrosas mesmo, coisas sobrenaturais mesmo. E, aliás, esse ministério só está em pé por causa dessas coisas sobrenaturais. Porque natural a gente não é chamado. E graças a Deus, assim, 100% Deus tem dado. Não é que eu acho que tem que ser o 100%, entendeu? Porque tem gente que não está disposto a obedecer a orientação de Deus. O nosso casamento, ele teve rompido por 1 ano. Isso depois de quantos anos de casado? 16, 17 anos? Ele teve rompido. E Deus falou na palavra dele que ele iria restaurar. E usou um casal, quero até falar dele aqui, o pastor Erivaldo, que é da Assembleia de Deus Ministério de Perus, e a esposa dele, missionária Cláudia, que Deus usou eles para trabalhar no nosso relacionamento, e eles foram ministrando, mas a gente não acreditava que podia ser curado, sabe, ser tirado aquelas coisas, aquelas mágoas, aquelas coisas todas. Então, fez isso na nossa vida. Essa fase de separação, essa situação toda, Deus falou assim para mim, assim, vou abençoar seu casamento e vou abençoar seu ministério. O mundo espiritual, ele vai reconhecer a sua autoridade nessa área, que é uma coisa que eu nunca tinha pensado nisso. O Senhor falou, vai reconhecer, porque aí o Senhor falou assim, às vezes a gente está conversando, chega para ministrar um casal,
O casal não acredita. Tem gente que a gente está ministrando na igreja, aquele monte no encontro de casais, não acredita que Deus possa fazer. Tem gente que lá que está, é uma experiência dele e tal. Mas Deus falou assim, toda essa ação, esse potestade que vem para arrebentar com o casamento, eles lutaram contra o seu casamento e eles perderam. Então, quando você falar, ou quando a sua oração, espiritualmente, eles sabem que há autoridade, porque eles tentaram destruir seu casamento e não conseguiram. Deus falou assim, eu vou colocar isso e você vai ver isso. E Deus tem usado, tem feito, tem mostrado um fato interessante que aconteceu. Nós fomos ministrar um pastor, e o pastor tem dons, né? Assembleano tem dons. E ele olhava assim, ele e a esposa, ele ficava observando a gente na ministração. E eu disse para ele assim, nós temos autoridade no mundo espiritual, mesmo que vocês não creiam, porque a ação, ela vem primeiro, se você arrebentar o mundo espiritual, fica fácil para o casal. Então, se fizer essa batalha, se você combater ele e anular ele. E eu disse para ele, mas a gente foi uma vez, na primeira semana, segunda semana, terceira semana, chegou uma hora que eles estavam, eu falei assim, chamei minha esposa, falei assim, eles não estão nem crendo na gente. E aí fui dispensar, falamos para eles, né, não, deixa para lá, vocês não querem. Não, mas como? Não, o Senhor falou que vocês não querem. Se vocês quisessem, vocês iam seguir a orientação da... E aí nós estávamos orando e ele viu o mundo espiritual, né? Ele viu e falou assim, e ele começou, a gente estava orando por ele, pelo casal, e ele começou a expulsar, né? Começou a expulsar, em nome de Jesus, sai. E aí quando terminou a oração, e eu orando, falando aquilo que Deus foi me dando, as palavras que Deus foi me dando, aí um dado momento eu peguei e falei, em nome de Jesus, sai esses espíritos de separação, de divórcio. E aí ele observou aquilo, quando encerrou a oração, ele falou assim, eu vi um espírito de demônio vindo. E esse espírito, ele falou, estava aqui na minha cozinha com os dedos assim, cheios de alianças. E ele veio na minha direção, mas eu expulsei, ele continuou do mesmo jeito. Aí quando você falou sai, ele parou e a visão passou, isso numa semana. Na outra semana ele disse o seguinte, foi o mesmo processo, ministrando, tal, porque no começo eles não queriam, quando a gente foi recuar, eles falaram, agora a gente quer e vai fazer conforme. Então, aí aconteceu essa visão. Na semana seguinte, ele teve uma outra visão. Ele viu entrando na sala dele, assim, vinha um homem muito feio, né? Com um tridente, um saco cheio de alianças. E o Senhor falou para ele, são as separações, né? Que esse espírito causa. E aí ele disse assim, aquele dia, a gente orando por eles, o Senhor sempre vai revelando uma palavra para ir ministrando em oração. E eu orando, e ele começou, sai em nome de Jesus, Espírito, sai em nome de Jesus. E eu deixei ele assim, falando aquilo, sai, e eu fui orando a oração que o Senhor foi me dando. Aí no finalzinho, quando eu terminei de falar com Deus o que eu tinha que falar, eu falei, sai em nome de Jesus. Aí ele falou assim, eu vi 2 espadas assim, vi 2 espadas cruzarem assim, fechar. Ele falou que esse que veio, já veio com tudo. Quando eu falei, sai em nome de Jesus, entraram assim, 2 espadas cruzaram e ele não pôde entrar. Aí ele disse assim, eu sei que há autoridade espiritual na vida de vocês. E que o Senhor já tinha me falado, que quando você vence, vem um espírito, uma ordem do inferno para destruir uma área da sua vida, se você segurar na palavra de Deus, que é aquilo que a gente entende como o esconderijo do Altíssimo, o refúgio, é tudo para dizer palavra, todas essas linguagens estão falando palavra. Então, se você ficar na palavra, você tem uma cobertura da palavra. O próprio Deus, ele garante. Então, o que aconteceu, ele veio testemunhar disso, que há autoridade. Então, quando acontece esses casos que as pessoas vêm chamar a gente, está nas últimas. Mas a gente só precisa, Deus precisa que a pessoa esteja disposta a fazer conforme Deus quer. Porque aí, no meu caso, lá nos 5 anos, os primeiros 5 anos, ele revelou que era eu vencer o meu eu mesmo e falar assim, eu te amo e tal, e depois o negócio, daqui a pouco eu estava amando muito, e eu não sabia o que tinha acontecido, e o Senhor falou, é minha mão, é eu fazendo. E aí, então,
o Senhor dá a revelação. Agora o casal tem que estar disposto a não concordar um com o outro, mas concordar com Deus em primeiro lugar. Porque a gente já ministrou um casal que o rapaz disse assim, ó, eu não vou fazer nada. Eu disse assim, faz só o que Deus mandar. Ele falou, o que Deus mandar eu faço. Quando ele fez, o Senhor restaurou o casamento dele. E ele nem queria ver a cara da esposa. Ela é membro da Igreja Batista Bereana e trabalha com casais, ela é psicopedagoga. No seu trabalho, psicopedagoga trabalha com criança, né? Sim. Não, toda a dificuldade de aprendizagem apresentada por qualquer pessoa, independente da idade, a psicopedagogia trabalha. Então, dizem por aí, eu não sei se é verdade, que quase sempre que a criança tem problema de aprendizado, a culpa é dos pais. Não. As causas são cognitivas, emocionais, né? E se são emocionais, se alguma coisa está acontecendo dentro do contexto familiar. Então, se tem alguma coisa acontecendo dentro desse contexto e a criança não sabe manifestar isso, falar isso com os pais não estão enxergando, isso influencia na escola. A senhora tem conseguido detectar problemas de casais por meio do trabalho com as crianças? Sim, eu tô com um caso desse jeito. Eu comecei a atender uma criança. E a mãe me procurou, tá? A criança estava com sintoma de autismo. Nossa, isso é grave. É grave, mas assim, eu estou fazendo o diagnóstico, ainda está na fase de diagnóstico. A gente faz primeiro o diagnóstico, eu não faço diagnóstico de autismo. Quem faz é um psiquiatra, né? Então, e o neuropediatra. Eu encaminho e eles fazem. Nesse diagnóstico que eu estou fazendo, as 3 primeiras sessões eu tenho que fazer com os pais, com a família, né? Para conhecer, fazer a anamnese da criança e tal. Conversando a primeira vez com os pais, eu já fiquei chocada, já fiquei parada na cadeira. Era assim, eu e meu marido antigamente ali naquela cadeira. E eu não estava tendo, não sou psicóloga, eu sou psicopedagoga, eu trabalho a dificuldade da criança, de aprendizagem da pessoa. E aí eu escutei, anotei tudo. E nesse intervalo eu conversei com a mãe, falei assim, olha, você sabe que eu sou cristã, eu sou evangélica, você sabe disso? Sei. Então, se você quiser, você sentir necessidade, quiser procurar me ligar, eu posso a gente conversar, você, seu marido e meu marido. Mas se você quiser, não tem nada a ver com a consulta, tudo bem? Tudo. Aí acabou a sessão, ela foi para casa, quando foi meio-dia, quase 1h da tarde, o telefone toca ela me ligando. Doutora, me ajuda, pelo amor de Deus, eu não sei o que eu faço, tudo que você pediu para o meu marido fazer, ele está fazendo o contrário, vem aqui na minha casa. Já foi uma brecha que eu falei, amor, você vai comigo? Vou. Marquei 6 horas, fui 6 horas para lá. Só acusação. A culpa dela, ela tem que mudar, é ela que tem que fazer, é ele que tem que fazer. E era a minha vida assim, era eu fazendo isso. Ele que tem que mudar, e a mesma coisa eu fazia. Então, já é o 4º encontro que nós estamos com esse casal. No 2º encontro, nós estamos indo na terça e na sexta-feira. Já tá um compromisso que eu tenho com eles. Vai eu e meu marido, a gente fala do Senhor Jesus, fala do que o Senhor Jesus fez no nosso casamento. E igual você brincou, assim, como você é tão complicado desse jeito, pode fazer alguma coisa. Posso fazer muita coisa, pastor. Porque, assim, eles buscam essa referência. Poxa, se eles passaram por isso e venceram, então eu também posso. Né? Então, já é o 4º encontro que nós vamos ter. Ele bebe, né? Não são cristãos. E qual que é o alvo de Deus nessa história? É a criança só? Não foi. O meu pastor, Marcos, falou para mim, irmã, o alvo de Deus na sua vida não é psicopedagogia, não. É através da psicopedagogia, ele vai usar a sua vida e vai alcançar outras pessoas. E é o que tem feito. Então, assim, através da consulta, da criança, do problema da criança, Deus colocou ali na nossa frente um casal que está precisando desesperadamente de ajuda. Que bênção, né? Maurício da Silva, ele mora em Joinville, linda cidade lá de Santa Catarina. Ele diz assim, eu acho que não, porque o ser humano é bem complicado, mas é possível ter um relacionamento, né, sem crise. Paz, Senhor, a todos vocês, fiquemos todos debaixo da dispensação de Cristo. Deus abençoe poderosamente. Amém, Maurício, você também. O Jorge dos Santos, da capital do Rio de Janeiro, diz assim, graça e paz. Sim, pois existem casamentos que nunca aconteceram, porém alguns fatos, não crise efetivamente.
basta seguir os aconselhamentos que aprendemos no curso Casados para Sempre, onde conheceremos o que seja aliança, intimidades, papéis, principalmente papéis, uma só carne, perdão, orar juntos pelo casamento, etc. Nada acontece sem que o Pai permita. O importante é não permitir que haja intromissão de fora e que haja paz e muito amor. Peraí. O importante é não permitir que haja intromissão de fora. Ué, mas os ministérios de casais são de fora, não são? São. Ele está interferindo, né? Ué, então como é que não vai permitir? Tem que permitir. Mas todo esse... o curso, ele é muito bom, que ele vai te dar muitas ferramentas. Mas mesmo com as ferramentas, o Senhor ainda vai te passar por situações que você vai descobrir coisas que não vieram nas ferramentas dos cursos. E tem que haver a ajuda, sim, mas tem que haver essa questão da crise e Deus, uma ação sobrenatural de Deus. Eu acredito que tem que haver. O senhor fez o Casados para Sempre? Não fiz o Casados para Sempre. Eu fiz. Ah, você que fez? Nós fizemos Casados, mulher única, homem ao máximo, fizemos veredas, fizemos todos os cursos que tinha. Doido, irmã. Pra você ver como que era o negócio. Credo. Teve que fazer. Mas foi muito bom. E mesmo fazendo tudo isso, igual ele falou, se não tiver, ainda tem ferramentas, eles apresentam que você, a possibilidade de você usar esse. Mas não é só aquilo. Aí, com o decorrer que vai passando, você faz o curso, as coisas vão acontecendo, né? E você vai vendo que tem mais coisas para ser usado. Agora, tem mais ferramentas. Pastor Moisés, depois a irmã Eliane vai falar também. Deixa eu fazer uma pergunta. Nesses programas de cursos para casais, eu não sei qual que o irmão adota, mas esses que são mais conhecidos e tal, boa parte deles veio do hemisfério norte, né, lá dos Estados Unidos e tal. A realidade deles é diferente da nossa. Não há o choque cultural na aplicação daqueles princípios. Por exemplo, vou ser bem franco, em alguns cursos que eu tomei contato, eles só funcionavam nas igrejas do Morumbi, ou seja, na igreja de classe média alta, que é muito parecida com a igreja norte-americana. Eu até falei com um deles, que brigou comigo por causa de uma coisa que eu falei aqui no programa. Eu falei, vem aqui na minha igreja, eu estou aqui no Heliópolis, vamos aplicar teus princípios aqui na favela do Heliópolis, eu quero ver funcionar. Como é que o senhor vê isso? Então, realmente vem do Hemisfério Norte mesmo, porque eu tenho algumas, as literaturas que eu acompanho, que eu faço, Gary Chapman, Aconselhamento Cristão, Norman White, que eles falam mais dentro de uma visão. Só que a gente precisa, quando a gente está ministrando, a gente precisa fazer uma adaptação para a nossa realidade. Tem que fazer uma adaptação para a nossa realidade. Então, as questões da alma são iguais. Dor na alma, isso aí é igual para todo mundo, independente da classe. Agora, o objeto disso, o que causa isso, né? Então, aí, nesse aspecto que é diferente. Essas literaturas, elas ajudam. Esses cursos, eles ajudam, mas você não pode focar como na linguagem que eles estão colocando, os exemplos que eles estão colocando, que é de uma outra classe social e, às vezes, é questão até cultural. Então, a gente tem que fazer uma adaptação para fazer a aplicação dentro da realidade. A gente já pegou um casal para ministrar, que a dificuldade... A gente vai ouvir o casal, né? Porque é mais de ouvir e Deus te orientar a falar, mas foi interessante que eles não tinham um relacionamento sexual e ninguém conversava com ninguém por quê? A mulher não quer mais. Aí, de repente, era porque ele tinha um problema na garganta, hálito, e a mulher não falava para ele que precisava fazer algum tratamento. E precisou, na administração, a gente falou, você precisa correr atrás aí, ver o que está acontecendo aí, a sua saúde bucal, ver, para melhorar a relação de vocês. E aí ele correu atrás, e aí na outra administração que a gente foi, ele falou, não, agora, graças a Deus, quer dizer, mas era uma coisa que se fosse talvez numa outra educação, né,
a pessoa não ia gerar o problema. Mas o conflito está se arrastando, a situação está indo, está se arrastando. Aí eles deixaram de ter relação, ela não quer ter relação com ele, e aquilo vai gerando outros problemas, desencadeando outros problemas dentro de casa. A desarmonia, os filhos, por consequência, vão absorvendo esses conflitos, essa coisa toda, e está lá. Mas é o que eu falei, o Senhor revela, assim, ele fala, é simples, assim, quando Deus chega, é simples, parece que é. Por que eu não pensei nisso antes, né? Poxa vida! E aí, irmã, você fez um monte de curso, teve que fazer as adaptações também? Ou você vem de uma igreja de classe média alta? Ai, quem me dera, eu recebo. Eu vou... Não, o curso que nós fizemos, 2 deles foi na nossa igreja. A nossa igreja não é uma igreja de classe média alta nem baixa, ela é mediana, né? Não é, tem muitas pessoas da comunidade que frequentam a nossa igreja, é uma igreja pequena. Então, assim, o curso que nós fizemos na igreja foi o Mulher Única e Homem ao Máximo. Né? Aí depois nós fizemos o Veredas também. O outro curso nós fizemos uma outra igreja, né, com a autorização do nosso pastor, então nós vamos fazer na outra igreja. E as coisas que foram faladas, as ferramentas, algumas sim eu usei, para mim, que servem até hoje. Mas tem coisas, igual a gente fala, tem coisas lá na apostila que está muito assim, muito distante do nosso contexto. Realmente tem essa crise, esse choque quando a gente... Nós até questionamos isso no curso. Mas isso aqui... Isso não é certo, ou assim, para a gente, não dá para usar isso, não dá para fazer. Mas o que o Espírito Santo vai conduzindo, o que eu penso é assim, você procura uma ajuda. Deus só vai te ajudar quando você procura ajuda. Se você não vai procurar, ele não vai bater, invadir seu casamento, falar assim, eu vou mudar seu casamento porque eu não estou gostando desse jeito. Primeira coisa, o casal tem que reconhecer que precisa de ajuda. Nós reconhecemos que nós precisávamos de ajuda e nós fomos atrás. E a gente ainda vai atrás, a gente procura, a gente pede intercessão, a gente pede não só conselho, mas a gente também pede conselhos, que a vida continua, as coisas continuam. Eu queria que parasse tudo de uma vez. O meu sonho é ter aquele casamento perfeito de propaganda de margarina, sabe? Que é a família, o cachorro, a família sorrindo, o marido beijando a esposa. Esse é o sonho de toda mulher. Mas, infelizmente, parece que está um pouquinho distante ainda, entendeu? Bem assim, pouquinho. Pelo menos você faz café da manhã? Quem faz é ele, para mim. Aí eu sei que é a família de propaganda de margarina, e nem o café você faz. Mas ele que gosta de fazer. Irmã, ele faz o café, leva na cama para mim, tá? Mas eu nunca vi propaganda de margarina com café na cama. Nunca viu, pastor? Não, com café na cama não. Eu não vou falar o nome da margarina, que já vai fazer merchandising aqui de graça, mas tem. E leva lá no quarto. Então o que está faltando para o seu sonho se realizar? Não, e as briguinhas, as discordâncias. Eu gostaria de não implicar muito, de achar tudo certo. Mas só que tem essas coisinhas dentro do casamento. O que ele falou que tem as crises, tem, mas eu quero que o meu casamento seja perfeito. Para mim, o casamento pode existir sem nenhuma crise. Para mim, eu acredito que pode. Aí depende de quem. Como é que é o relacionamento seu com suas filhas? Ótimo. Elas pensam igual a você? Do quê? De mim? Se não pensar, eu vou ficar triste, porque eu sou uma mãezona. Sou mãezona. Qual a idade dela? Eu tenho uma de 20, uma de 11 e uma de 10. Então, a de 20 já casou? Não. Ela já é mais difícil. Assim, a idade ia ser muito próxima. Ela tem 20, eu tenho 40. Né? Muito próximo, igualzinho, né? Mas ela tem 1,80 m de altura. Então, assim, fica aquela diferença a diferença de idade para ela, a gente parece irmãs. Então, tem Você não compete com ela, não? Né? Não imagina. O senhor já viu isso, né, pastor? Mãe Já. que compete com filha? Então, quando acontece daí, atrapalha o relacionamento com o marido. Porque lógico. Lógico, não. Lá em casa não tem isso, não, imagina. Eu acho, né? Nunca vi. Agora você está levantando aí, a gente vai começar a cheirar. Meu pai do céu. Será? Pastor, me fala uma coisa. Quando acontece esse tipo, que também não é tão incomum, da mãe acabar
tendo um pouco de ciúme da filha jovem e começa a competir com ela. Eu já vi isso acontecer algumas vezes. É claro que isso é inconsciente, pelo menos eu imagino. Né? O que o conselheiro deve fazer? Mostrar as diferenças. Mostrar as diferenças, porque a jovem está lá, o filho está passando a sua fase e ele não é 100% a mãe. Ele é 50% a mãe, 50% ao pai, ou pode desenvolver mais de um, né, em detrimento do outro. Mas ela tem que enxergar a diferença. Ela como mãe, e a vida dela é para o marido, porque o relacionamento ele tem que ser marido e mulher, eles têm que ser dois numa só carne, eles têm que tornar, eles têm que se unir de forma que depois os filhos vão embora e eles vão ficar sozinhos. Eles têm que ter feito durante esse período da vida, criado o companheirismo, criado a amizade. O vigor do sexo vai acabar, então vai ficar só a amizade que se foi construída. Então, mostrar essa realidade, tentar amadurecer porque é uma questão de maturar. A gente precisa investir nesse aspecto. Muito bem. Vamos para a rua. Lá na Conde de Sarzedas, que é a rua das lojas evangélicas e tal, a nossa equipe de reportagem foi lá perguntar sobre o tema de hoje. Vejam só. Um relacionamento amoroso sem nenhuma crise é considerado um relacionamento normal? Sem nenhuma crise é considerado? Não é. Porque todo casamento, toda a vida a dois sempre tem um porquê. Então, se tudo estiver muito certo, alguma coisa de errada tem atrás. Não. Tanto no relacionamento como no casamento, existe altos e baixos, não tem jeito. Olha, é natural existir discussões, brigas, desavenças, porque a própria Bíblia fala, né, que nos dias de hoje, né, a gente ia ter as tribulações. Então, em ambas partes da nossa vida. Pode. Por quê? Se você tiver, na verdade, com Deus, ele é sustentável, porque a Bíblia mesmo diz, né, que o casamento, se ele for firmado na rocha com o Senhor, tudo é suportável. Porque o Senhor, ele nos dá força, ele nos dá graça. Não. Por quê? Porque hoje em dia nada é normal. O relacionamento mesmo só dá certo quando tem brigas. Sempre volta melhor, mais quente, melhor. Tem que ter tudo, tem que ceder sempre. Para não ter brigas, tem que ceder sempre o homem e a mulher, um tem que ceder. Sempre assim. Seria uma crise, não tem. Não tem como. Sempre tem alguma desavença? Sempre tem. Alguma coisa sempre tem. Eu sou casado há mais de 20 anos já. Sempre tem alguma coisinha. Conviver com pessoas é difícil. Você viu? Só um dos entrevistados acredita que dá para ter um relacionamento sem crise. E teve uma que eu gostei, que eu queria seu comentário, irmã Eliane, de que é bom que tenha crise, porque depois tem a reconciliação e tal. Era para isso que você brigava com seu marido? Só para ganhar presente depois? Não, na hora que começava a briga a gente nem pensava nisso, né? É porque é imaturidade mesmo. Eu acho que tô falando por mim, eu tô falando de mim, não tô falando pelas outras mulheres, mas assim, a maioria das brigas acontece dentro do casamento por parte da mulher, principalmente assim, falta de conhecimento bíblico. Se você realmente tem um conhecimento bíblico, a mulher tem hoje um conhecimento bíblico, a gente sabe que não tem que ficar debaixo do pé do marido também, mas também não tem que subir na cabeça dele, né? Conhecimento, que eu falo, amadurecimento, quando eu não tinha, as brigas eram por brigar mesmo, assim, porque eu era chata mesmo, porque era insuportável. Eu era mesmo. Então, assim, eu sou a prova do que Deus faz na vida da gente. Então, quando o senhor brincou, né, de novo, eu sou o que Deus pode fazer na vida de uma pessoa. E quando eu estava vindo para cá, eu falei, Senhor, o que o senhor quer de mim? Se o senhor está me levando lá, o que o senhor vai falar? Porque eu não vou falar nada. Quem vai usar minha boca é o Senhor. Então, assim, que seja para edificar. Se não for para edificar, me trava. Eu vim falando isso com Deus. Eu vim lendo a Bíblia no carro e vim falando. Então, assim, eu creio que Deus me levantou
de onde ele me tirou, de todas as coisas erradas ou certas que eu já fiz, não foi só para ficar atendendo como psicopedagoga. Ele me levantou para a gente estar aqui em cadeia mesmo, nacional, internacional, e falar do que realmente Deus pode fazer na vida de uma pessoa como ser humano. Porque não que eu fui um péssimo ser humano, assim, mas não fui também um 100%, entendeu? Você era uma mulher rixosa, hoje sim, não é mais. Sim, fui brigava uma filha, por qualquer coisa, uma filha, não briga mais. Uma filha impaciente, eu fui uma mãe impaciente no começo. Então, assim, realmente tem essa mudança. Então, tem mulher hoje que vive como eu vivia antes, com o marido. Então, assim, eu posso falar que nós não somos a dona da razão. E eu batia de frente. Quem tem que mudar é ele que é muito lerdo, ele que é muito não sei o quê. Então, assim, quem realmente estava ligado no 220 era eu. Pastor Moisés, o senhor fez sua esposa chorar? Já fiz. Diversas vezes já fiz ela chorar. E eu acho que o relacionamento que talvez na Bíblia que não tinha crise foi o relacionamento de Ananias e Safira. Porque aí um falou, o outro concordou e acabou. Assim, aí já foram os dois pro... Os dois pro buraco. Vinagre. Porque os outros relacionamentos, todos os outros que você vai ver na Bíblia em destaque, tem uma crise. Para aquela história, principalmente para aquele tempo, a esterilidade. Hoje a gente tem não só esse fato que pode existir, mas a finança. A mulher hoje ela vai para o mercado de trabalho, tá conquistando seu espaço, salário maior, é uma situação que a gente depara, tem essa dificuldade quando a mulher tem um salário maior do que o homem, aí ela assume, e geralmente as mulheres quando elas têm um salário bom, ou quando elas começam a ter o salário, parece que elas falam assim, agora eu tenho o meu salário. O homem não, o homem o salário dele é da casa, né, da família, mas a mulher começa a ter o salário dela. E aí, às vezes, o marido está suando para poder honrar os compromissos e ela... Não, eu tenho o meu salário. E ela fica a parte de todos os problemas que está... E há outros casos que a mulher ainda quer que o homem vai buscar uma outra coisa para ganhar mais, porque ele é homem. Aí já quer estabelecer a diferença. Não, você é homem, você tem que ganhar mais. Sendo que a luta aí era pela igualdade, né? Sim. Você entendeu? Então, são diversas as razões para as crises. E aí, aonde a gente está aqui falando no nome de Deus, falando pela palavra de Deus, que aí precisa a intervenção. E sempre vai haver. O que Deus quer é que o casal esteja unido para resolver os problemas. E obediência, né? Em obediência. Infelizmente, nosso tempo acabou. Precisamos terminar o programa, mas você pode continuar acessando tanto a irmã Eliane de Castro, da Igreja Batista Bereana, né, quanto o pastor Moisés Bernardo, da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Pleno, e também do Manancial Selado, que é o Ministério com Casais, que ele e a esposa coordenam. O contato dos dois está no site vejamsó.com.br, na aba Convidados, tá? Manda oferta, convite, pergunta, enfim, use e abuse desses irmãos. Vamos ver quem vai levar o brinde da grade. Marcos Daniel Matias, de Itapira, em São Paulo. Parabéns, Marcos. Para você que fica com a gente, que fica com essa emissora, a paz e a graça de Jesus. Nós nos encontraremos no próximo Vejam Só.